Bom dia, pessoal. Tá começando mais um episódio da Law Letter, seu resumo jurídico direto, afiado e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa. Muito bom dia. Episódio de terça-feira no ar. E hoje a gente fala de Eduardo Bolsonaro tentando ampliar sanções internacionais contra ministros do STF e até familiares deles. Tem também a prisão de um procurador de São Paulo acusado de crimes sexuais e produção de pornografia infantil. E ainda, golpe do Boa Noite Cinderela contra turistas britânicos em Ipanema. E fechando, o STF que condenou mais de 100 pessoas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, com penas que chegam a 14 anos de prisão. E olha que a terça-feira tá só começando, então bora lá pro episódio de hoje. E para a primeira notícia, nós temos Eduardo Bolsonaro, que deu entrevista ao Financial Times, dizendo que os Estados Unidos estariam cogitando punir ministros do STF que não arquivarem o julgamento de Jair Bolsonaro. As sanções incluiriam cancelar vistos, alterar tarifas e até atingir familiares, como a esposa de Alexandre de Moraes. Segundo o deputado, Donald Trump teria cartas na manga para endurecer contra Moraes. E a ofensiva não para por aí. Eduardo já se prepara para ir à Europa e buscar apoio da União Europeia. Ele citou, por exemplo, o líder do partido Chega, em Portugal, que quer impedir Moraes de entrar no país com base em leis de direitos humanos. Criticado por adversários como antipatriota, Eduardo disse que suas ações são para salvar a democracia. A Casa Branca, por enquanto, não comentou. E no Brasil, a chamada Lei Magnitsky, que é usada no exterior para sanções, não teria efeito direto aqui. Mas, se uma punição afetar serviços prestados no país, como bloqueio de contas, o consumidor continua protegido pelo CDC e pela Constituição. Inclusive, o Procon de São Paulo já avisou: qualquer empresa que atua no Brasil precisa cumprir a lei brasileira, sob risco de multa. Vamos agora para direito penal. A Polícia Federal prendeu preventivamente um procurador de São Paulo acusado de produzir e compartilhar pornografia infantil e abusar sexualmente da própria filha, que tinha apenas 8 meses na época. Ele foi encontrado foragido em um hotel perto do aeroporto de Congonhas e segue à disposição da Justiça. A prisão aconteceu na segunda fase da Operação Core 32, que investiga crimes de estupro de vulnerável e difusão de pornografia infantil. O mandado foi expedido após perícia de equipamentos apreendidos em junho. O Ministério Público afastou o procurador e a identidade dele não foi divulgada. Inocentado ou condenado é um caso que já deixa uma ferida difícil de fechar. Isso é triste demais. E falando em criminal, Laísa, você sabia que a Criminal Letter tá de cara nova? Pois é, se você acha que conhece a Criminal Letter, é melhor olhar de novo. O que já era uma referência virou uma experiência completa em conteúdo criminal. Encontros semanais, palestras ao vivo e um acompanhamento que conecta teoria e prática, como a doutrina não ensina. Então, pessoal, não é só receber conteúdo, é viver o direito penal com rotina estratégica. Um ano inteiro de atualizações e conexões com uma comunidade que fala sua língua. Acesse a nova Criminal Letter no link que está na descrição aqui desse episódio. 3 mulheres são suspeitas de dopar e roubar 2 turistas britânicos em Ipanema. Uma delas tem nada menos que 20 passagens pela polícia pelo mesmo crime e já ficou 6 meses presa. Entre os bens levados, 2 celulares e uma transferência de mais de R$110 mil. As vítimas, universitários de 21 anos, conheceram as suspeitas na Lapa e seguiram para a praia. Depois de beber, apagaram e só acordaram no hospital. A polícia identificou até o taxista que levou o trio, mas descartou a participação dele. O alerta é bem claro: cuidado redobrado com bebidas oferecidas por desconhecidos, viu? Principalmente em áreas turísticas. E a gente aproveita para perguntar ao advogado criminal e especialista em tribunal do júri, Adriano Kawasaki. Quais são os principais desafios jurídicos para produzir provas suficientes em casos de Boa Noite Cinderela, especialmente quando há uso de substâncias que desaparecem rapidamente do organismo? Primeiro, eu queria agradecer pelo convite e dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Dr. Adriano Kawasaki, advogado criminalista, especialista no Tribunal do Júri há mais de 15 anos, atuando em casos complexos que exigem um cuidado muito grande com a produção de provas. Bom, falando sobre esse crime conhecido como Boa Noite Cinderela, que infelizmente é um crime recorrente em pontos turísticos do Brasil. O grande desafio jurídico é, sem sombra de dúvidas, a produção de provas técnicas e suficientes para sustentar uma acusação. Esses casos normalmente envolvem o uso de substâncias psicoativas de efeito rápido
e uma eliminação muito veloz pelo organismo da vítima. Às vezes, em poucas horas, já não há mais vestígios detectáveis no sangue ou nem mesmo na urina da vítima. Isso significa que, se a vítima demora para receber atendimento médico e a coleta de material biológico não é feita de imediato, a prova toxicológica simplesmente se perde. Além disso, eu entendo que existe o problema da memória da vítima. Como a substância causa sedação e amnésia parcial, ou às vezes até total, muitas vezes a pessoa não consegue relatar como que foi a dinâmica dos fatos, nem reconhecer com segurança os agentes criminosos, os autores do crime. Isso abre espaço para que a defesa possa questionar a credibilidade do depoimento e até mesmo pedir absolvição por insuficiência probatória. Por isso que a investigação ela precisa ser muito abrangente. Não basta contar com um exame toxicológico. É fundamental reunir os registros de câmeras de segurança, se possível, testemunhas que tenham visto a interação entre vítima e suspeitos, o rastreamento de dispositivos móveis, análise de transações bancárias e, se possível, até o cruzamento de dados de transporte por aplicativo. É um verdadeiro quebra-cabeça que a polícia e o Ministério Público precisam montar. Na prática, a acusação precisa mostrar ao juiz ou ao tribunal do júri, num caso de homicídio, não só que houve um crime, mas também que o réu é realmente culpado, que ele efetivamente tenha participado da consumação desse delito. Sem essa construção sólida, a condenação se torna difícil, porque no direito penal a regra é, na dúvida, a decisão deve ser favorável ao acusado, ou seja, impera o princípio do indúbio pró réu. Por isso, esses casos exigem investigação rápida, técnica e multidisciplinar, envolvendo política, polícia, peritos e Ministério Público, para que as provas não se percam e a impunidade não prevaleça. E bora para nossa última notícia para fechar esse episódio de terça-feira. O STF concluiu novas rodadas de julgamento e condenou 119 réus pelos atos de 8 de janeiro. As sessões ocorreram em plenário e na primeira turma, entre junho e agosto, reforçando a linha de responsabilização penal pelos ataques às sedes dos três poderes. Do total, 41 participaram diretamente das invasões e depredações e receberam penas entre 10 e 14 anos de reclusão. Já 78 acusados de condutas menos graves foram condenados até 1 ano de detenção, com substituição por restrição de direitos, nos termos dos artigos 43 e 44 do Código Penal. Houve ainda casos de descumprimento de medidas cautelares, como violar o monitoramento eletrônico, que levaram a penas de até 2 anos e 5 meses. As tipificações passaram por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do CP, e golpe de Estado, artigo 359-M, além de dano qualificado e associação criminosa, conforme a participação de cada réu. Em resumo, o entendimento do STF foi claro. Ataques às instituições são crimes contra o Estado Democrático de Direito e recebem punição severa. As penas foram definidas conforme o papel de cada réu e as circunstâncias do caso, reforçando o caráter punitivo e efeito pedagógico dessas condenações. E assim a gente fecha mais um episódio com bastante assunto para você discutir ao longo do dia. Amanhã tem mais, viu? Sempre às 6 da manhã a gente tá aqui para deixar o seu café com dose extra de direito. Além do mais, você já sabe, segue a gente lá no @law.leder, compartilha o episódio nos seus stories e marca a gente que a gente tá sempre compartilhando e vendo a interação de vocês por lá. Antes da gente encerrar o episódio, eu quero agradecer a todo mundo que comentou também na edição anterior. O Josivan Rosa, Bela, Lana Baroni, Rafaela Tostes, Emanuela Mendes, Alex Silva, Letícia Silveira, Giovana Foltran, Josi, Lara Cardoso, Lara V. Mendes, Paola Vieira, Kelly Barros e Felipe Calou. Muito obrigado a todos que comentaram. E já sabe, né? Segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Obrigado pela companhia de hoje e até amanhã.